Paz. Sabe o que é a paz de Deus? Não, ela independe de circunstância, irmãos. Se nós olharmos a circunstância, nós ficamos naturais, igual a pessoa que não tem a presença de Deus. Nós precisamos de entender, nós somos espírito. As nossas circunstâncias são só para nos fazer crescer. É para isso que Deus permite a circunstância. A shalom é uma palavra completa. Ela nos fala de paz, de prosperidade em todas as áreas. Prosperidade física, espiritual e material. E proteção, porque o sangue de Jesus nos protege. Deus não dorme. Ele não é homem. Ele não dorme, ele não dá nem um cochilo assim. Ele é Deus. Você não pode tratar Deus como homem. Ele não é homem. O homem falha, o homem mente, o homem muda. Deus é imutável. O que Ele te prometer, Ele está só esperando você crer. Como uma criança, porque a criança não fica perguntando, mas e isso, mas e isso, mas e isso? Não. Você crer é você pegar a palavra e agradecê-lo porque Ele te falou. Isso é que é. Ativar a proteção de Deus na sua vida, ela já está dentro. Sua condição espiritual já está dentro do seu espírito. Agora é você que ativa isso, falando para você mesmo, confessando para você mesmo a palavra. Uma vez eu fui viajar, eu estava num ônibus, e na frente do nosso ônibus caiu um outro ônibus. Matou um monte de gente. Então o povo que estava no ônibus ficou tudo alarmado, né? Com medo. E daí uns 3 dias chegou uma senhora perto de mim, falou comigo. Eu estou observando a vida da senhora. Tem 3 dias que eu não durmo. A senhora entra aqui dentro e senta aí, dorme. Eu não durmo. Eu falei com ela, mas é porque, meu Deus, não dormita. É só você confiar nele. Deus não é exclusivo de fulano, de Beltrano, não. A palavra é a mesma. Você tem que confiar nessa palavra. As coisas que vão acontecer, quem não tiver nessa palavra, não vai aguentar, irmãos. É para isso que veio isso aí, essa separação aí, fechar as igrejas. Para quê? Para nós entendermos que a presença de Deus está conosco 24 horas. A igreja é um lugar que você vem para você aprender e praticar. Se você vier aqui e aprender e não praticar, não vale de nada a sua vida. O povo de Israel rodou em círculo por causa do problema durante 40 anos, não foi? Jesus passou por um problema, foi levado pelo Espírito de Deus, não foi o diabo, não. O Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Sabe quanto tempo demorou a tentação? 40 dias. É você que resolve quanto você vai ficar no seu problema. Enquanto seu problema estiver dominando você, todos os seus sentimentos estão ali naquele problema. Você chora dia e noite pelo problema, você reclama dia e noite pelo problema. O problema não vai embora. Ele só vai embora. Quem trouxe ele, o diabo, para te matar, você não deixar ele te matar. Um carro pode andar sem gasolina? Hã? Eu e você não podemos andar sem fé. Quando nós ficamos fora da fé, da condição de Deus em nós, nós ficamos dando marcha ré. Mateus 6, 21. Esta palavra é Deus falando conosco e nos dando a condição dele para nós vivermos aqui nesta terra. Não é simplesmente uma palavra que você lê e deixa ela para lá. Não, ela é Deus falando com você e te ensinando como um pai que te ama, o caminho que você deve andar de vitória nesta terra. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O que você mais preza na vida? Este é o seu tesouro. O nosso coração é o meu verdadeiro eu. Eu posso falar com uma pessoa, eu te amo, só daqui para fora. E não é verdade. Está só na minha boca.
Às vezes fala para tapiar a pessoa, né? Para a pessoa ficar achando que está, né? Mas é mentira. Tudo que só procede da boca, para Deus não vale nada. Primeiro, o meu coração sincero. Deus está chamando um povo, o contrário do mundo. O mundo é hipócrita. Nós somos sinceros. Custe o que nos custar. Nós somos sinceros, porque nós amamos mais a Deus. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Você quer que Deus mude a sua circunstância, não é? Quem não quer que Deus mude o que está passando? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas na sua circunstância, Deus quer mudar você. Imagina que maravilha. Não fica olhando a sua circunstância. Olha para você e pergunta para Deus: o que o Senhor quer de mim nesta circunstância? Ele vai usar a sua vontade de receber a promessa que Ele te deu para te transformar. Olha que maravilha. Por quê? Porque você está querendo tanto aquilo que você almeja, que Deus vai falar, então eu vou prolongar mais um pouquinho, para ter mais de você, porque nós nos entregamos, nós nos rendemos lá, nós choramos lá, nós adoramos a Deus lá, não é? Aí Ele quer mais. Tem dois tipos de pessoas nessa terra. Um que é consumido pelo problema e um que cresce diante do problema. Você escolhe o que é que você quer ser. Os que obedecem a Deus jamais serão envergonhados. Quando você obedece a Deus, pode ser a situação que for que você passar. Você vai poder glorificar o nome dEle. Eu sou impaciente, né? Aí Deus traz uma circunstância. Olha como Deus faz. Ele quer trabalhar conosco. Esse negócio de religião, a pessoa está na igreja não sei quantos anos, não mudou nada ainda, é a mesma pessoa. Isso aí não é vida com Deus. Vida com Deus, eu vejo assim, o Espírito de Deus, ele não para de trabalhar, sabe? Ele não é uma água parada, não. Ele é uma cachoeira em movimento para te abençoar e me abençoar. Para nós sairmos de nós mesmos, para nós sermos cada vez mais fortes, cada vez mais confiantes nele. Então, o que acontece? Eu era uma pessoa que queria tudo para ontem. Então, Deus usou uma circunstância na minha vida que eu tinha que dar um passo para trás, porque eu era muito impaciente. E eu fui dando passo para trás para poder eu chegar no lugar que Deus queria. E um dia eu entendi da oração em línguas. E eu comecei a passar tempo com Deus, orando em línguas, meditando na palavra, falando para mim mesmo, confessando a palavra para mim mesmo. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, fala, lançando sobre ele. Foi um período que eu mais passei esse versículo para o meu coração e para a minha boca, falava ele para mim mesmo, Lisete, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque quem quer cuidar de você, não é sua força própria, não é nada, é Deus. E Deus não cuida de gente atormentada, sabia? Quando você está atormentado, você não está confiando. Então Deus quer o seu coração de verdade, para Ele poder cuidar de qualquer situação que você estiver passando. Então Ele quer transformar nós, a imagem e semelhança dEle. O Evangelho não é ler Bíblia, decorar a Bíblia, não. O Evangelho é viver a Bíblia. O seu problema tem a solução dele, mas a solução dele está na presença de Deus em você. Deus não opera por causa da palavra. Se Ele operasse só por causa da palavra, Ele operaria para o mundo inteiro, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele opera para aquele que confia nele, que rende a vida dele a ele, e essa palavra se torna o tesouro do seu coração. É aí que Deus vai operar. Enquanto tiver tesouro aqui, concorrendo com ele, vai vir o processo e você vai ficar rodando aí até você querer. Gálatas 5 fala de iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que você faz fora da palavra de Deus. Então, a iniquidade
pecado, e Deus quer trabalhar nos nossos corações para que nós sejamos outra pessoa. O Evangelho é como metamorfose de vida, mudança. É maravilhoso você deixar o Espírito Santo entrar dentro de você e tirar de você aquilo que está impedindo de você ter mais da presença dele. Então, Gálatas 5 fala aqui. Digo-vos, porém, andai no Espírito. Este Espírito é o Espírito Santo de Deus. Não é você andar em você mesmo, falando de Deus da boca para fora. É você cedendo a sua vida ao Espírito Santo. E jamais satisfareis os desejos da sua carne. Porque a sua carne e a minha limitam, guerreia contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus contra a nossa carne. Porque são opostos. Um é santo, o outro precisa de santificação. Opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados, se você deixa, porque Deus nunca vai pegar a sua vida e guiar a sua vida. Ele quer que você, por amor a Ele, deixa Ele te guiar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne, que são iniquidades que estão dentro, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A pessoa pode estar com a Bíblia, mas a Bíblia, o reino de Deus, não está dentro. Então Deus está chamando um povo que deixa o Espírito Santo, seja o que for. Não tem problema o que você tem. O seu problema é você não entregá-lo para Deus. Não fique em orgulho, deixando o diabo tomar conta da sua vida. Vai para Deus, se humilha, fala, Deus, eu sou insuficiente mesmo. Você já viu que eu fiz isso de novo? Eu não queria fazer, Deus, mas eu fiz de novo. Eu necessito do Senhor. A hora que você estiver realmente humilhado de coração, lá vem uma presença maior do que aquela tentação para você. Mas os frutos do Espírito é o que Deus quer que eu e você tenhamos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o que a gente precisa mais exercer na vida. É o domínio próprio dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca. O que é que nós estamos fazendo com eles? Faz parte do domínio próprio, o que eu como e o que eu falo com a minha boca. Contra estas coisas não há lei. Então não existe lei para aquele que anda no Espírito, porque não precisa. Você já viu o nego que anda aí correndo igual louco? Quando chega aquele semáforo lá, eles param, vão devagarzinho. Passou o semáforo, ó. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela não tem temor a Deus. O que rege a vida dela é a lei. Fora da lei, eles matam os outros, passam por cima e nem para. Mas tem uma lei ali que você vai ter que pagar a multa, então você fica fingindo que é o que você não é. Anda devagar. Não faça isso com você mesmo. Você mata a sua vida em Deus, sabia? Deus diz que as raposinhas, essas raposinhas que nós temos, é que mata a nossa vida com Ele. Sabe o que a raposinha faz? Ela urina na vinha. E naquelas florzinhas que dão na vinha, morre tudo. Então nunca dá fruto, a pessoa nunca dá fruto. Como que você vai conhecer um cristão de verdade?
é vivendo com Ele e vendo os frutos do Espírito. Porque nós somos enganados pela aparência, nós somos enganados pela boca, nós somos enganados porque a pessoa finge com a gente que é uma coisa que ela não é nada daquilo. A igreja está cheia de hipócritas. Sabe o que é? A pessoa que lá na casa dela ela é uma coisa, e perto dos outros ela é outra. Aqui na igreja é tão fácil ser crente, né? Deus está chamando eu e você para nós sermos perseverantes na palavra. Não largar essa palavra por nada, custe o que te custar. Custe a amizade que for. Custa quem for que você precisa deixar. Custa o que for que você precisa deixar. Por amor a Deus. Você deixa, não é por causa do fulano, do beltrano. É porque você ama mais a Deus. Ser perseverante. Deus tratou dessas áreas aí do meu coração e tem tratado, e eu tenho me rendido a Ele. Para me ser verdadeiro, irmãos, a pior coisa desta terra é o hipócrita. Ele finge para todo mundo. Eu já estive nesse lugar quantos anos da minha vida? Finge para todo mundo. Quando você vai lá para o seu quarto, fecha a porta, lá você sabe muito bem o que você é. É isso que eu não quero ser. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Deus olhar para mim e ver que eu tenho defeito, que eu não sou perfeita. Não existe nenhuma pessoa na terra perfeita, sabia? Existem pessoas que querem andar com Deus, e quanto mais da presença de Deus, menos erro. E quanto menos da presença de Deus, mais erro. Escolher com seu livre arbítrio a quem você vai obedecer. Mateus 9,14. Isso aqui é maravilhoso. Depois você chega na sua casa e torna a meditar. E vai pedindo o Espírito Santo para ele te ajudar. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo estiver com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nestes dias jejuarão. Quer dizer, aqui já tem um mandamento para mim e para você. Nós precisamos jejuar. Precisamos de nos entregar mais a Deus em jejum, porque o jejum leva você para lugares mais profundos em Deus. Se você quer, nada vai te impedir, nem a fome que você sentir. Essa semana eu fiz um jejum mais prolongado. Foi maravilhoso para mim, que eu não fiquei lá desesperada querendo comida, não. É porque Deus vai te dando força para você fazer tudo o que Ele quer, irmãos. É só você se prontificar. O problema é que você não quer se prontificar, quer viver a vida sua. E a sua vida não serve. Tem que ser a vida dele. Então Jesus falou: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Que o remendo está novinho e o pano está velho. Então, abre aquele buraco ali por causa do remendo. Nem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama o vinho e se perde o odre e o vinho. O odre é a nossa vida. Se a minha vida não é nova em Deus, é a mesma daquela, não sei quantos anos atrás, é vinho velho. O odre é velho. A presença do Espírito Santo é o vinho que te dá alegria, que te dá força, que te dá coragem para você fazer o que Ele quer. Você tem que deixar o Espírito Santo renovar a sua vida todo dia. Quer ver? Quando você está sem paz, o que acontece? Em vez de você, eu estou fazendo um negócio aqui, ó, perdi a paz. É tão simples esse ensino. Você vai orar. Não faz sem paz.
Ser sincero com você mesmo, porque muitas das vezes nós somos, né, do jeito que nós somos com a gente mesmo. Mas Deus quer que eu seja sincera. Então eu estou sem paz, eu não vou fazer. Não vou fazer para agradar fulano, não vou fazer para agradar. Vou fazer quando eu tiver paz. Você vai orar. Cheguei lá no quarto, ó Deus, me dá paz. Já levantei, já saí. Não. Você fica lá um pouco, se entregando para Deus, para vir a paz e você fazer aquilo com paz no seu coração. Muita gente perde a paz. Por quê? Porque fica atormentado, porque quer fazer do jeito que quer. Não faça do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Você vai ver sua vida crescendo. É coisa tão simples. Outro dia eu estava com raiva do Pedro. E eu fui lá arrumar a cama lá, falei, vou pôr esse lençol aqui de qualquer jeito. E o Espírito Santo me lembrou que tudo que nós fizemos é para nós fazermos como para o Senhor. Imagina, o Senhor chegasse lá para dormir lá na cama. Está vendo como é que é simples? É simples, irmãos. O problema é você começar a obedecer no simples. Ah, isso aí eu não vou obedecer, não, que isso aí é tão pouco. Pois é, então você nunca vai ser fiel no pouco, nunca vai receber o muito. Mais de Deus significa menos de nós mesmos. Quanto menos de mim, mais vai ter de Deus. Crer é confiar na palavra. Não olhar para ninguém nem para nada. Deus prometeu a Abraão um filho. Eu amo a vida de Abraão, sabe? Porque Abraão me ensina um monte de coisas. E Deus falou com Abraão que ia dar a ele um filho. Não era com outra não, viu? Porque ele fez isso e Deus não considerou o que ele fez. Era com a esposa dele. Porque Deus queria ser glorificado, exaltado, magnificado na situação de Abraão. Então, eu falei para você, instrução, mais obediência sempre nos dá vitória. A promessa de Deus é um milagre que só pode ser realizado por Ele, construído pela nossa obediência. Aí Deus falou com Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma instrução, para você não perder a promessa. De dia você olha para a areia do mar. Claro que Abraão morava lá no mar, né, onde tinha mar. E à noite, para você não esquecer, olha para as estrelas e creia no seu coração. Eu vou te dar um filho. Abraão com quase 100 anos, Sara com quase 90. Como é que ia fazer isso? Deus fez tudo novo. Deus pode entrar na sua situação e fazer tudo novo se você crê nele. Não tem nenhum impossível para Deus, irmãos. A palavra de Deus mesmo já diz acaso. Acaso alguma coisa impossível para o Criador do universo? Nada. Nada. Ele está querendo o meu coração e o seu. Confiando. Porque fé é um lugar de você crer antes de ver. Que depois que você já recebeu, não tem mais fé, não. Então, Deus falou aquilo com Abraão. Abraão ficou imaginando o filho, né? E o filho veio, graças a Deus. E todos que você confiar, vai vir para você. Nenhuma condição humana para poder a glória ser toda de Deus. Já viu quando nós recebemos um milagre que não poderia ser feito por ninguém, a não ser por Deus. Um dia eu ouvi o Espírito Santo falar comigo em Deuteronômio 28. Ele falou para mim, Lisete, eu vou pôr você nesta terra como cabeça, não como cauda. Aquela situação que a gente estava passando, nós morávamos numa casa emprestada. Então, a pessoa que emprestou a casa para nós humilhava a gente toda vez que ela ia lá. Porque nós não pagávamos aluguel, ela podia fazer do jeito que ela queria. Mas dentro do meu coração já tinha imprimido uma palavra. Eu vou colocar você nesta terra como cabeça e não como cauda.
E eu tinha alguém comigo? Ninguém. Mas eu decidi confiar. Quando você decide com o seu coração confiar naquilo que Deus te prometeu, a glória dele vai se manifestar. Não importa o que é que você vai ter que passar. E realmente eu passei momentos e momentos e momentos e momentos e momentos que o diabo não ficou de braço cruzado esperando eu receber a promessa. Ele vem com tudo que ele pode para te desanimar. Ele usa os outros. Se ele não usa os outros, ele usa a natureza para te pôr medo. Ele usa o que for. E foi dando tudo errado, sabia? Em vez daquilo ali que Deus me falou acontecer, foi dando tudo para trás. Mas Deus não mente. Quando Deus te dá uma palavra e você confia nela, sabe para que é aquela palavra? Cego guiando o cego é a pessoa que prega o evangelho sem vida. Ele é cego, ele guia o outro para o mesmo caminho dele. Eu estou aqui guiando vocês por um caminho de vida. Essa vida está aqui dentro de mim. Custou para mim, teve um preço para mim obedecer essa palavra. Eu tive que morrer muito, muito. Quando eu chegava lá naquela geladeira que tinha aquelas bolinhas que eu já falei para vocês, de carne, eu tinha que crer. Deus não me colocou nesta terra como cauda. Quando eu tinha que colar o sapato dos meus filhos para ir para a escola, eu tinha que crer. Deus não me colocou nesta terra como cauda, como cabeça, para o nome dele ser glorificado. E quando eu vi... Deus moveu o céu com a palavra que ele trouxe para a terra, e a terra no que precisou ser feito. Mas nós recebemos. Porque quando Deus promete, ele cumpre. Não há nada difícil para Deus. Se você sair aqui hoje só com esse entendimento dentro do seu coração e praticá-lo diante do problema. Deus muda qualquer situação, ele está precisando só de mim e de você. Crer na palavra dele, andar com essa palavra dentro do nosso coração. Durante o dia creia, à noite creia, Abraão, eu vou te dar um filho. A alegria de Abraão era porque ele andava com Deus. Nossa alegria não é por causa disso, por causa daquilo, é porque nós andamos com Deus. Lá naqueles momentos que nós passamos de escassez, um dia eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Na escassez, eu sou sua alegria. Na abundância, eu sou sua alegria. Eu falei, opa, vai vir uma abundância aí. Porque Deus nunca te dá a palavra, porque você não precisa dela. Ah, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Justamente, a palavra dele é porque você ainda não tem. Então, ele vai criar pela palavra. Ele cria tudo que precisa para mim, comigo e com você. Deus não vem aqui sozinho, irmãos. Deus não faz nada sozinho. Para com Deus, para comigo, com Deus e eu, com Deus, eu e Deus, não existe nada impossível. Mas precisa de você crer em Deus. Vai vir abundância, vai vir abundância. E a abundância já veio, vocês já sabem disso, bastante. Mas hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que foi maravilhosa para mim e tem que ser maravilhosa para você. A vida de José do Egito. José teve um sonho. Porque Deus dá sonhos, sabe? Essa noite eu tive um sonho com um irmão e Deus falou comigo. Ele precisa de deixar o coração dele neste lugar. Se ele não deixar o coração neste lugar, o coração dele está sujo, ferido. É só se humilhar e o coração vai brotar a vida de Deus. Olha que maravilha. Então José teve também um sonho. E o sonho é que os irmãos dele se inclinavam diante dele. Ele foi lá contar para os irmãos caíram de inveja. Aí fizeram o quê? Falaram, vão matar ele. Aí houve uma intervenção de Deus, porque o plano de Deus não era que José fosse morto. Então, eles julgaram José numa cisterna. Quando viram, já vinha lá uns mercadores que iam, né, para o Egito para levar a mercadoria lá para vender. E eles venderam José como escravo para o Egito. E lá,
puseram José na praça para vendê-lo. Apareceu um homem muito rico, Potifar, e comprou José. Levou José para a casa dele como escravo, mas viu o potencial, a sinceridade, o procedimento de José diante daquele lugar ali, pôs José como mordomo da casa. Falou com José: aqui, só minha mulher é minha, o resto tudo você pode governar. O diabo ouviu. O diabo sempre vai vir para poder atrapalhar o plano que Deus tem para você. E ele usou a esposa de Potifar, queria seduzir José, mas José não deixou. José era íntegro. Sua integridade sempre vai te livrar. E José não caiu naquilo ali. Mas quando o marido chegou, ela falou com ele e ele acreditou nela. Então, prendeu José, levou José para uma prisão. Mas lá na prisão, Deus estava com José. A diferença não é o que nós passamos, a diferença é a presença de Deus conosco. E lá, o carcereiro, aquele que tomava conta lá daquela prisão, viu o procedimento de José. E quando ele viu o procedimento de José, ele colocou José para poder tomar conta de tudo. E houve 2 homens que eram do palácio lá do faraó. E tiveram um sonho. E vieram contar para José. E o Deus de sabedoria de José deu a interpretação do sonho. Quando você tiver um sonho, pede a Deus para te dar a interpretação. Pede ele para poder mostrar para você o que é esse sonho. Não vai ficando com medo quando você vê uma coisa ruim. Porque Deus nunca mostra coisa ruim, não. Ele mostra, e se ele te der alguma coisa, é para livramento. Você ora, quebra aquilo em nome de Jesus e pronto, acabou. E se é um sonho bom, é para você ter procedimentos que vão realizar aquele sonho. Então, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e realmente foi aquilo que ele falou, aconteceu. Passou uns tempos, houve uma jesuscidência, né? O faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar o sonho do faraó. E aquele copeiro que José tinha interpretado falou com José: eu conheço um homem que interpreta sonhos e fala tudo direitinho. E era José. E o que aconteceu? Mandaram chamar José. E José interpretou o sonho do faraó. E quando José interpretou o sonho do faraó, o faraó ficou maravilhado. Colocou José como o 2º homem da maior potência desta terra. Para você ver que Deus não tem limite em quem confia nele. Colocou José no palácio. José recebeu um anel, era a autoridade lá máxima, a não ser o faraó. E o que aconteceu? Passou uns tempos, os irmãos de José, que haviam feito aquilo com ele, imagina, venderam ele como escravo, mentiu para o pai que um bicho matou ele, estavam na frente de José. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Porque como que eles iam reconhecer aquele que foi vendido como escravo? Só Deus podia ter feito uma coisa dessa. Deus quer ativar você por dentro com a palavra dele, para você ter força para falar a palavra e reinar nesta terra. Deus não colocou você como cauda, ele te colocou como cabeça. Você está nesse lugar porque você quer. Não se acomode no lugar que você está. O lugar que você está é para te... Coitadinha de mim, olha aqui o lugar que eu estou. Não é isso que Deus chamou a igreja. Deus chamou a igreja para reinar com ele na terra. Mas precisa de você passar tempo com Deus, precisa de você jejuar, precisa de você entregar sua vida todo dia para Deus, precisa de você começar a obedecer a palavra. Todos nós temos chamado, sabia? Não pensa que Deus chamou um e não chamou você. Ele te chamou, mas o chamado é desenvolvido com coragem de servir a Deus, custe o que te custar. Porque com certeza
o chamado vai te custar. Vai vir gente para fazer o que eles querem com você, para você não fazer o que você quer com eles. Mas você vai ter sempre uma presença de Deus maior do que qualquer coisa que vier contra você. Essa é a garantia do testamento que Deus deixou para mim e para você. Então, os irmãos de José estavam na frente dele. Fizeram aquilo que o sonho falou, que Deus fala e Deus promete e Deus cumpre. Se inclinaram diante de José. José tinha toda a condição. Imagina, você com toda a condição de fazer o que quisesse com aqueles irmãos deles. Tem muita gente que faz isso. Só subir um pouquinho, Deus dá um pouquinho e já pisa lá. Não cai nessa, não. Isso aí é para te derrubar. Nós somos sempre dependentes de Deus. E Deus sempre é maior do que todos. Oh, meu Pai, seu Evangelho é o poder de Deus para a salvação completa da nossa vida. José não perdoou os irmãos, igual eu e você temos que fazer. Nós não perdoamos as pessoas por causa das pessoas. Porque ela merece e eu vou perdoar ela. Não. Nós perdoamos por causa do nosso amor por Deus e porque nós preservamos a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Mateus 6. Precisa falar isso muito na igreja, sabe por quê? Porque isso aqui é prática diária. Não é saber só, não. É perdoar dentro de casa aquilo que te fere, aquilo que vem, aquelas palavras que vêm, que te magoa, vem para te matar. E se você não tiver a prática do perdão, é isso que Satanás alcança, seu coração. 6. Você falando com Deus. Você fala assim, eu já sei sair de cor. Você já falou tantas vezes isso. Pois é, mas se você não praticou, não valeu de nada. Então, vou falar de novo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não interessa o que o devedor fez. Deus não falou aqui, sim. Não. Deus falou, você perdoa. Você perdoa. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. Nós não perdoamos porque a pessoa merece, mas por causa do nosso relacionamento com Deus. O Evangelho é reproduzir a vida de Deus em nós. É para isso que nós temos essa palavra. Jesus nos deixou este exemplo, perdoou a todos. Ativar esta condição está dentro do seu espírito, nos frutos. Frutos que vivem dentro de você. É só você se humilhar. Dar um passo para trás é se humilhar. Entregar. Para a sua vida não ficar presa, irmãos. A vida da pessoa fica presa. Nunca mais aquela pessoa dá um passo para frente, sabia? Porque quem não comete pecado, não é quem não anda em prática de pecado, não. Porque quem anda em prática de pecado é porque não anda com Deus. Deus não anda com a pessoa que está em prática de pecado. Deus anda com a pessoa que quer sair do pecado. Porque Deus não é leviano. Então, ele vai fazer o quê? Ele faz de tudo para mim entrar nessa condição. Porque quem não peca, mas quando peca, que você está com o seu coração livre, você também está livre para receber o perdão de Deus. Porque nós precisamos também desta condição de receber e de liberar o perdão.
Então, você está vendo que é tudo eu e Deus? Tudo é você e Deus. Não é Deus sozinho. A pessoa joga tudo para Deus. Ó Deus, se eu quiser. Não. É se você quiser. Se você quiser mudar de comportamento, seja qual for o comportamento, Deus está ali, tomando a sua mão e te ensinando para você sair dele. Perdão é diário, irmãos. Paulo foi um dos homens que foi mais usado por Deus na terra. E chegou um momento da vida de Paulo que ele falou, ei, nada, é este lugar que Deus quer levar eu e você. Em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu venha cumprir nesta terra o que Deus tem para mim. Nada fazia Paulo voltar. Olha a vida de Paulo, lê lá. Quantos naufrágios, quantas perseguições, tudo que Paulo passou, e eu passo e você passa. Nós temos um livre-arbítrio para escolher a quem nós vamos servir. Vem, Michele. Nós vamos cear. Não faça isso de qualquer jeito. Deus nos ensina como examinar a nós mesmos. Não para nos condenar, né? Mas para nós entrarmos neste lugar da misericórdia. Mais uma vez, Deus, eu fiz errado, mas eu quero acertar. Mais uma vez, eu estou te pedindo, me ajuda. Eu sem a sua ajuda eu não posso. Nem eu, nem você, nem ninguém na terra consegue viver a vida de Deus, irmãos. O Espírito Santo já disse para a igreja, sem mim, andando com você, nada você pode fazer, nada, nada. Nada é nada. Ou português seu não está incluída essa palavra. É nada. Você tem que perdoar, seja quem for, seja o que for, seja o que for que eles fizeram com você. Eu estou vendo aqui, sabe o quê? Um coração como se fosse um pano velho. Aquilo que Deus já falou aqui agora mesmo. Odre velho, carregando sentimentos de anos. O Espírito Santo quer que você entregue tudo para ele passar neste lugar e você ser uma outra pessoa. E sabe por que eu estou aqui na frente? Sabe por que eu não morri? Muitas vezes, não foram poucas, muitas, eu tive que entrar lá para dentro do meu quarto e deixar minha vida esvaziar, sem direito nenhum, sem vontade própria nenhuma, para estar aqui. Senão eu tinha morrido fisicamente e espiritualmente. Mas graças a Deus, que Deus me criou com um livre-arbítrio. Eu tenho uma netinha, ela tem 2 anos. E tem 2 dias que ela tirou o bico. Ela entregou o bico para a mãe dela, irmãos. Você nem imagina o que é isso. Aí, aquele bico está fazendo falta, mas ela não pediu mais o bico. Ontem, ela estava lá, sentada no sofá. Parecia que tinha o bico, mas não tinha. A Michele falou comigo, mãe, você não vai dar palpite nesse negócio aí, porque ela está chorando, mas ela não fala, irmãos, que é por causa do bico. 2 anos, quantos anos você tem? O que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Entregando ele para o diabo está rindo de você, dando gargalhada. Essa Bíblia não funciona. E ela não funciona para você enquanto você não se humilhar para amar seu devedor, seja quem for. Ela não funciona, irmãos. Precisa de nós entrarmos neste lugar de humildade, reconhecendo, eu necessito da tua presença. Nela, irmãos,
eu tenho certeza que você é livre. Eu tenho certeza. Não é pensando, achando, não. Eu tenho certeza. Deus garante a você que decide perdoar aqueles que me honram, obedecendo à minha vontade. Eu, disse Deus, o honrarei nesta terra. Eu recebi honra de Deus. Todos que vieram contra aquilo que Deus queria fazer na minha vida ficaram para trás. Eu não os coloquei na frente de Deus. Coloquei Deus na frente e venci. Eu estou aqui para dizer para vocês, esta palavra funciona em todas as áreas das nossas vidas. O processo não é para te matar. O processo é para fazer você ficar mais forte. Não pense que o processo é porque Deus não te ama, porque Ele não te ouve. É mentira do diabo. Deus te ouve e responde oração, mas Ele deseja ardentemente que você vá para Ele, que você deixe a sua vida nele, que Ele seja para você o mais importante. Imagina, Abraão teve o filho, e um dia Deus viu que aquele filho estava concorrendo com o amor que Abraão tinha, que ficava lá se esvaiando diante da presença de Deus, falando com ele o tanto que amava ele. E Deus viu que o filho estava concorrendo. Sabe o que Deus fez? Leva seu filho Abraão lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Deus estava pondo Abraão à prova. O que é que Deus está te provando? É para você ser melhor. É para depois você deixar um legado nesta terra. Sua família vê que você serve de verdade a Deus. Que você é servo. Que você se humilha para servir a Deus. Você pensa que eles não te vê? Eles podem não falar, mas eles veem a luz que há em você. A vida de Deus, a presença de Deus. Nós vamos cear. Deixa seu coração livre. Abençoa aquela pessoa. Sabe como que eu faço? Às vezes eu não consigo, de pronto. Começar a orar, Deus abençoa fulano. Eu começo a orar em línguas para aquela pessoa. E para mim também. E quando eu vejo, aquele peso já saiu do meu coração. Eu já estou livre para fazer o que Deus queria. É assim que nós vivemos. Não tem ninguém pronto aqui, irmãos. A vida cristã é um lugar sem limite. Um dia eu ouvi falando que, aqui na palavra fala que nós somos edifício. Se fosse casa era um andar só, né? Ou dois, né? Edifício. Quantos andares você quer ter de Deus? Vai colocando aí na sua vida mais vida de Deus, mais vida de Deus, mais obediência a essa palavra. E vai crescendo em você, e você vai se tornando outra pessoa. Você era de um jeito, agora você é de outro. É isso que é maravilhoso. É a metamorfose. Paulo, ele teve uma revelação. Que este pão é transformado no corpo que foi moído. Quando você come este pão, ele é transformado no corpo que foi moído. Por amor, irmãos. Não deixa ninguém falar com você que Deus não te ama. Nem sua alma que odeia a Deus. Nem ser humano nenhum. Estou passando isso porque Deus não me ama. É mentira. Deus te ama e quer você mais próximo dele. Entrega tudo a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deleita-te nele. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Comamos. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova e eterna, não
é interrompida, é eterna, é eterna. Eterna aliança. O sangue que nos protege, o sangue que nos dá vida, o sangue que nos dá vitória. Muito obrigado, Senhor. Bebamos. Deus já disse para mim e para você: aqueles que me honram, honra Ele. Escolhe honrá-lo lá na sua casa, com as pessoas que você convive, com os negócios que você fizer. Escolhe honrá-lo. E Ele prometeu te honrará. Ele te honrará. Eu abençoo vocês, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este nome está acima. Não existe nada acima do nome de Jesus. Ao nome de Jesus, Deus deu todo o poder, toda a autoridade. Você pode confiar nele de todo o seu coração. Nós abençoamos vocês. Uma semana de vitória para vocês, de decisões. Lembra da Valentina? 2 anos, vai fazer 3. E decidiu, irmãos, que gracinha. Quando você decide, é maravilhoso. O corpo de Cristo é abençoado quando você decide. E eu falei da Divina aqui hoje. O comportamento dela fez o nome de Jesus ser glorificado. É isso que é o Evangelho. Não é uma religião. É um relacionamento com um Deus que te ama, que quer transformar a sua vida cada vez para melhor. Não é maravilhoso? O Evangelho é maravilhoso. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau.